Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Pessoal, o tema que eu gostaria de discutir com vocês hoje é sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Recentemente, nós temos aqui no Brasil um retrocesso político muito grande no campo da política para as juventudes. A proposta de emenda constitucional número 171, feita lá em 1993, é uma proposta de emenda constitucional que quer então reduzir a maioridade penal para os 16 anos. Agora, essa semana, no dia 19 de agosto, nós tivemos então a aprovação em segunda votação feita pelos deputados, encabeçados pela bancada BBB, bancada do boi, da Bíblia e da bala, que necessariamente aprovou a redução da maioridade penal. Falta ainda o Senado e, claro, ir para a mão da presidente Dilma para ser vetada ou aprovada. De todo fato, é interessante a gente pensar um pouco sobre a política de juventude no Brasil de um caráter mais histórico e ver como que, desde o século XVIII até agora, ou até especificamente os anos de 1990, constituíram, na verdade, os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Para remontar, então, esse caráter histórico, voltemos no ano de 1726, quando o Brasil, por exemplo, era governado por uma junta feita, então, que nós conhecemos como União Ibérica, ou seja, a União do Trono de Portugal e Espanha, restabelecendo um conjunto de leis chamado de Ordenações Filipinas. Nas Ordenações Filipinas, era previsto como o primeiro cenário de proteção para a criança, para o jovem adolescente abandonado no Brasil, o que nós chamamos de Roda dos Enjeitados, ou Roda dos Expostos, que significa fundamentalmente a construção de uma possibilidade de que a mãe, ao abandonar o filho, poderia ser cuidado, na verdade, por uma entidade católica. Então, uma espécie de uma roda cilíndrica que tinha nas portas das casas, por exemplo, dava condições da mãe poder expor o filho e rejeitar, então, para a sociedade. E aí cabia, no caso, a Santa Casa de Misericórdia, na Bahia, de 1726, cuidar dessas crianças. Damos um salto no tempo e vamos para o ano de 1890. Em 1890, especificamente, o primeiro Código Criminal da República Brasileira foi criado, então, pelo governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Neste caso, ele cria um primeiro conjunto de leis que regulamentava a possibilidade de punição ao jovem de 9 a 14 anos, conhecido como teoria do discernimento. Ou seja, discernimento significa então capacidade racional de escolha, ou seja, de pensamento sobre o ato feito, então que o jovem de 9 a 14 anos poderia ser julgado e condenado como se fosse um adulto, ok? Mas um tempo após, então, que nós temos dessa proposta de lei, de discernimento, nós temos o ano de 1926, quando então um caso assolou o Brasil, deixou a comunidade pensante sobre muitos casos de abusos feitos a menores. Em 1926, um jovem engraxate chamado de Bernardino foi estuprado na cadeia depois de ter sido preso porque jogou tinta na calça de um rapaz que não pagou o serviço. Ou seja, ele era engraxate, um homem teve seu sapato engraxado e não pagou, o Bernardino suja a calça dele. O menino foi preso, levado à cadeia, estuprado, violentado, etc., por cerca de 20 presos. Esse caso fez com que o governo brasileiro, ainda na Primeira República, pudesse pensar um primeiro Código de Menores, uma primeira lei específica que cuidasse claramente do menor. Num ano depois, no ano de 1927, é criado o primeiro Código de Menores. Por que essa palavra menores que nós citamos a todo momento? A palavra menor significava, pelo período de ano de 1927, especificamente o jovem desassistido, pobre e delinquente. Especificamente um jovem que cometia atos delituosos. Então, considerada a categoria menor para o jovem que comete atos delituosos. Mais à frente, nós tivemos a criação, em 1938, do chamado SAM. SAM significava, no período, Serviço de Assistência ao Menor, que consecutivamente equivalia a uma entidade que cuidava de menores, então, desassistidos. Em 1964, então, quando o golpe militar acontece no Brasil, o golpe civil-militar, aliás, nós tivemos a construção, em 1º de dezembro de 64, das chamadas FUNABENs ou FEBENs. O que significava isso, Fundação Nacional do Bem-Estar ao Menor, FUNABEM, e, no caso, a FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar ao Menor. Sabemos muito bem, quem pesquisa um pouco sobre a história da FEBEM, a quantidade de casos de violações aos direitos humanos que possui essa entidade. Uma localidade que serve para repor o jovem na sociedade, para reeducar, etc., servia, na verdade, como uma grande faculdade do crime. Lembrando que a FEBEM funciona dos anos 60, claro, 64 até o início dos anos 2000, e hoje ela é, no lugar da FEBEM, o que nós chamamos de Fundação Casa. É claro
que a FEBEM teve inúmeros casos de violações de direitos humanos, mas ela teve uma participação especial como uma primeira localidade, aliás, que fosse nacional para cuidar então de jovens que cometessem atos delituosos. Especificamente agora eu lançaria 3 bases para a construção do ECA que nós estamos remontando. Primeiro, o ano de 1975, quando foi criada a CPI do menor. Alguns deputados propuseram, na verdade, uma CPI, de uma investigação, para ver como que a FEBEM atuava para o lado do menor, as condições de vida de quem estava então dentro dessa casa de internação. Especificamente, foram feitos no ano de 75, no período já de auge da ditadura militar no Brasil, algumas investigações que concluíram que o menor era completamente maltratado dentro dessas chamadas FEBEMs e, claro, da FUNABEM. No ano de 88, ou seja, já no período pós-ditadura militar, de redemocratização, nós tivemos o que nós conhecemos hoje como os fóruns DCA. Fórum DCA, naquele período, significava o Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, que previa pela primeira vez a tentativa de entidades não governamentais, as ONGs, de construir uma legislação especial para o menor, que pudesse atender, no caso, jovens entre 12 e 18 anos incompletos, para possíveis casos de reeducação, etc. A terceira base especificamente que eu gostaria de trabalhar contigo, é especificamente a nossa Constituição de 88, que previu pela primeira vez, no seu artigo 227, uma legislação especial a ser criada no Brasil. Veja, 75 com a criação do CPI do menor, em 88 com o Fórum DCA e 88 a nossa Constituição, lançamos mão por uma base do ECA. E o ECA foi formalizado em 1990, sendo na verdade uma cópia bem direta mesmo, um plágio autorizado do que nós chamamos de Convenção Internacional do Menor. É claro que ao falar sobre o ECA, é interessante uma coisa básica. O artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê especificamente uma legislação especial e medidas socioeducativas para punir necessariamente esses jovens que cometem atos delituosos. Óbvio, qual a importância do ECA hoje, aos seus 25 anos? Que nós temos no Brasil uma teoria muito perfeita. O ECA hoje, ele é referência internacional para os direitos da criança e do adolescente. No entanto, nós temos um processo muito complicado, que é a questão prática. Hoje no Brasil, nós temos extermínio de jovens acontecendo a todo momento. Ou seja, entre a teoria e a prática, há algo a ser feito. E este algo a ser feito, na verdade, é a aplicação do que já está pronto, do que já está colocado no ECA para a sociedade civil. Por isso, deixarei como indicação para vocês a leitura do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, composto de 267 artigos, extremamente claros e diretos sobre o direito da criança e do adolescente no Brasil. É isto, muito obrigado e até a próxima videoaula do Crime Ideia.